3, 2, 1, olhos abertos, vamos embora fazer mais uma questãozinha, uma questão linda, maravilhosa e perfeita aqui, como dita por muitos aí como a mais difícil da prova, mas eu vou mostrar aqui que na verdade ela é uma questão que ela tá mascarada, tá? Ela tá mascarada de uma forma que ela parece ser mais difícil do que ela realmente é. E eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma que é basicamente jogando valores. E jogando valores a gente consegue perceber que ela, na verdade, é mais fácil do que parece. Então vamos lá, bora lá. O batalhão de comandos e serviços da ESA é composto por N homens. Então vamos lá. É composto por N, tá? E N vai ser igual a homens. Fechou? E M mulheres. Então é composto por M homens, N homens no caso, e M mulheres. Fechou? E foi acionado para uma operação no centro da cidade de Três Corações, Minas Gerais. O comandante do batalhão deve formar um grupamento com R militares, então ele deve escolher R militares. É como se fosse uma quantidade hipotética. Então, por exemplo, a gente pode assumir que N vai ser, por exemplo, 7, e M vai ser 5, e R vai ser 3. Tá entendendo? Basicamente isso. Finge que são números. O comandante do batalhão deve formar um grupo com R militares, sendo R menor que N e R menor que M, tá? Show de bola, menor ou igual no caso. Então o que eu vou supor aqui com vocês que eu acredito que vai ser uma boa? Vamos supor que o N seja 6, o M seja 7 e R seja 3. Então é isso, tá? A gente está cumprindo a regra do que ele pediu aqui da condição de existência da questão, digamos assim. E ele quer saber o número de grupamentos. Como é que a gente pode fazer isso, gente? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Teria como descrever a resposta de duas maneiras, tá? Só para deixar bem claro, caso tenha feito e tenha achado ela de uma maneira que não está representada nas respostas, pode ser, tá? Mas, enfim, vamos lá. O que acontece? O que é esse sigma aqui, essa letra aqui, né? Essa letra, ela significa soma, tá? Então, o que tu está fazendo, isso aqui são combinações. Então, ele está basicamente falando que é a soma das combinações. Simples, tá? Perfeito? Então ele está falando que é a soma das combinações de número de mulheres e o que seria o K? Ele não especificou isso nessa questão, tem isso também, tá? Mas o K ele é basicamente os escolhidos, tá? Então vamos supor, se a gente faz uma combinação de homens, tá? Ó, qual que é a ideia, tá? Vamos lá. A ideia dessa questão é o jeito que ela é formada e não propriamente dito e não propriamente dito as escritas, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos supor que a gente tem 6 homens. Se a gente quer escolher uma quantidade K, tá? Que também a gente vai meio que utilizar esse K para achar uma resposta aqui. Mas novamente, eu acho que essa questão foi mal escrita porque ela não fala o que é o K, então tu tem que olhar para a questão e basicamente adivinhar. Mas enfim, não vamos brigar com a questão aqui, tá? O que acontece aqui? Ele especifica aqui que a soma começa no K e termina no R. Então ele está falando que os grupamentos eles podem ser contidos por que nenhum seja escolhido até que todos sejam escolhidos. É basicamente isso que ele quer falar. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente tem uma combinação, tá? Uma combinação, a gente vai pensar que a gente está montando ela agora. Para montar o começo dela, vai pegar o total de homens e vai retirar a quantidade que tu quer para essa formação. Então essa seria a combinação de homens, certo? E o que tu tem que fazer? Tu precisa considerar as mulheres nessa equação aqui. Então o que tu vai fazer? Tu vai multiplicar pela combinação de mulheres. Só que aí que tá. Tu concorda que tu já usou uma quantidade K, certo? Só que como é que tu vai fazer? Tu não pode colocar K de novo aqui, tá? Por que tu não pode colocar K de novo aqui? Porque tu já utilizou alguns desses militares na primeira equação. Então o que tu vai utilizar aqui, na verdade,
é a quantidade de militares menos o que tu usou na primeira. Entendeu? É como se tu tivesse uma urna aqui com números. Na primeira, tu vai utilizar o total. Vamos supor que tenha 7 cartinhas aqui dentro dessa caixa. A primeira vez, tu vai considerar que tu tem, vamos supor que dessas 7 cartinhas aqui, uma delas seja premiada, tá? Na primeira chance, tu vai ter 1/7 de retirar a cartinha premiada. Na segunda, tu não vai ter 7 cartinhas. Vamos supor que tu tirou uma cartinha e não era premiada. Na segunda, tu vai ter 1/6. E é basicamente isso que eu tô fazendo aqui, entendeu? A gente está utilizando esse R aqui para colocar, basicamente, para a gente poder tirar a quantidade que foi escolhido na primeira opção, certo? Show de bola? Não, opa, errei, na verdade é letra A, alternativa A. Ah, o nosso gabarito aqui. E como é que essa questão poderia ser escrita também? Ela poderia ser escrita dessa forma aqui, gente, ó. Poderia ser começando por mulheres e aqui sendo K, vezes aqui sendo homens, sendo R menos K, certo? Mas, repare que não tem essa alternativa. Então, por isso que a gente fica com a alternativa A aqui, certo? Mas eu quero deixar bem claro aqui que o fato dele não especificar o que é o K aqui deixa um pouco complicada essa questão. Mas é isso. Se tu quisesse utilizar números aqui, seria o seguinte. Vamos lá. Vamos começar o seguinte, ó. Vamos começar. Vamos supor. É que lembra que é um somatório, tá? Então, o que acontece? O primeiro, tu pode escolher zero militares. Tá? Na segunda, tu pode escolher um militar. Na terceira combinação, tu pode escolher 3 militares. 2, eu acho. Não sei se eu comecei com 0 ou com 1, mas enfim. Tu entendeu que vai, tipo, progredindo a quantidade de militares que tu vai escolhendo, porque é justamente um somatório? É como se fosse uma combinação de mulheres e homens escolhendo 1, aí depois escolhendo 2 e depois escolhendo 3. Esse é o K, basicamente. É a quantidade de escolhidos que vai aumentando. Beleza? Vamos utilizar números aqui só para poder deixar mais fácil o entendimento, mas vamos lá. Ó, na primeira, vamos supor que tu tenha 6 homens, tá? E tu tá utilizando um para 6. Tá utilizando um vai ficar ruim, eu acho, aqui para vocês. Vamos supor que tu tenha uma quantidade. Deixa eu pensar aqui. Uma quantidade que não ficasse tão ruim. Vamos botar 2, tá? Utilizar 2 aqui. Se tu utiliza 2 aqui. Ó, eu utilizei uma barra ali, nem precisava. Se tu utiliza 2 aqui, quando tu utilizar as mulheres aqui na combinação, tu concorda que não vai ser 2, né? Porque tu escolheu 2 deles. Então, qual que vai ser a quantidade? A quantidade de militares que tu tem aqui na segunda opção, certo? Não vai ser a quantidade total. Vai ser a quantidade R menos 2 que tu usou na primeira, entendeu? Então é isso que tu tem que estar prestando atenção nessa questão aqui, que ela pode se tornar um pouco difícil ou não. Perfeito? Espero que tenha ficado claro aí. Muito obrigado a você que assistiu. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente aí para retirar. E é isso, viu? Um beijo no seu coração. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e forte abraço. Tamo junto.